Sua Excelência, a Ministra da Agricultura, Doutora Maria do Céu Antunes. Todas, queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, que se junta a nós. Queria cumprimentar o Sr. Presidente do Instituto da Vinha e do Vinho do Porto, cumprimentar a Sra. Secretária de Estado da Valorização do Interior, cumprimentar todos os professores, investigadores presentes, que dedicam os seus estudos a esta temática da viticultura e todos os participantes que nos acompanham neste congresso. E lamentavelmente não posso estar convosco por razões desta pandemia em que infelizmente nos encontramos, mas felizmente que também tivemos a capacidade de nos adaptar para podermos participar verdadeiramente na vida da nossa sociedade, mesmo em confinamento profilático, assim à distância. E queria começar por agradecer ao Instituto da Vinha e do Vinho do Porto pelo convite para estar presente neste congresso, sob esta inspiração única da região demarcada do Douro, em que somos todos convocados para refletir sobre o passado, mas também perspectivarmos o nosso futuro, falarmos sobre a tradição e sobre a inovação, sobre a história, mas também sobre o progresso. Esta região, património mundial da humanidade, da Unesco, o Alto Douro Vinheteiro, guarda em si um pedaço singular da nossa identidade nacional e é um espaço único de oportunidades, mas também de grandes desafios. Daí a importância deste momento de convergência, de encontro entre perspectivas multidisciplinares e, claro está, também complementares. É um contexto em que a nossa ação presente vai indiscutivelmente condicionar o futuro de todas e de todos. Temos de garantir uma transição justa e inclusiva para uma cadeia de valor cada vez mais sustentável. E não posso estar mais de acordo com o Sr. Presidente de Câmara, porque quando falamos de sustentabilidade, falamos das três dimensões que nos convocam para o desenvolvimento de uma sociedade que nós queremos justa, inclusiva, moderna e preparada para os desafios futuros. A dimensão económica, a dimensão social e a dimensão ambiental. E é neste sentido e como contributo marcante que vai ser hoje assinada a Declaração pela Sustentabilidade da Região demarcada do Douro, que vem materializar uma conjugação de esforços, mas acima de tudo de vontades. Porque nós achamos mesmo que este é o caminho, trabalhar para uma maior sustentabilidade na agricultura e especificamente no setor vitivinícola. As denominações de origem e as indicações geográficas contribuem para este fim, criando valor para todo o setor a nível interno e externo, junto dos consumidores e de todos os grupos de interesse, contribuindo para um desenvolvimento socioeconómico coeso, designadamente das zonas rurais. E queria-vos dizer também, por isso mesmo, que o Instituto da Vinha e do Vinho se encontra a desenvolver o Plano Nacional para a Sustentabilidade no setor vitivinícola, em conjunto com todo o setor, através do seu Conselho Consultivo, bem como de outras entidades relevantes, como as universidades e os centros de investigação nacionais e europeus. É fundamental que este Plano Nacional para a Sustentabilidade no setor vitivinícola venha a definir um normativo para a certificação de âmbito nacional da sustentabilidade no setor, que vai traduzir-se na atribuição de um selo da sustentabilidade e que consubstancia a perspectiva de criação de valor em todo o setor a nível interno e externo, assente na credibilidade da acreditação junto dos consumidores e todos os grupos de interesse, e contamos que este plano fique concluído e em execução ainda durante este ano. E isto porque bem sabemos que para fazer face àquilo que é a dimensão externa e do comércio externo, é fundamental que possamos ter esta certificação a nível nacional, sem prejuízo de todas as certificações e nesta em concreto que hoje aqui nos encontramos a trabalhar. O dinamismo do setor e o seu papel não cabem nos números, mas ajudam-nos claramente a ler esta realidade. Apesar das dificuldades
enormes do tempo em que vivemos, o setor do vinho continuou em 2020 a aumentar as suas exportações, tanto em volume como em valor, atingindo cerca dos 846 milhões de euros, mais 26 milhões face ao ano anterior. E este ano a tendência positiva mantém-se. Segundo os últimos dados, de janeiro a maio de 2021, as exportações dos vinhos portugueses cresceram 17,3% em valor e 13,5% em volume, em comparação com o período homólogo do ano passado, representando estes números uma efetiva valorização dos nossos vinhos. Os vinhos da região demarcada que aqui nos convoca, têm claramente acompanhado esta tendência com um crescimento de valor exportado de 24,5%, mas também já com uma recuperação no mercado nacional. Estamos a falar de uma subida notável nos últimos 4 meses do ano. Foram vendidos 190 milhões de euros em vinhos do Porto e do Douro, um crescimento de 23,2%, que dá um forte sinal de recuperação. E são estes valores que nos acentuam a nossa convicção de que vamos conseguir atingir os 1.000 milhões de exportações em 2023. Uma meta ambiciosa, mas que nos convoca a todos para trabalharmos em conjunto para isto mesmo. E por isso, no cumprimento da sua missão, já para 2021 e no seguimento de outros apoios anunciados em 2020, o Ministério da Agricultura apresentou em maio um pacote de medidas. Para além da inclusão do setor do vinho na medida de apoio temporário excepcional aos agricultores e às PME, particularmente afetadas pela crise da Covid, onde registámos 332 candidaturas elegíveis correspondentes a 4,8 milhões de euros de apoio, abriremos um aviso do PDR 2020 para apoio ao investimento no aumento da capacidade de armazenamento de vinho e incluiremos o setor do vinho no próximo aviso para candidaturas à medida 331, investimento, transformação e comercialização de produtos agrícolas. No âmbito do referido pacote de medidas, abrimos este mês a medida de apoio à destilação de crise, que conta com uma dotação financeira de 10 milhões de euros. No que diz respeito ao programa VITIS, tão importante também nessa região, estruturante para a modernização e sustentabilidade da viticultura nacional, procuramos corresponder ao elevado nível de adesão a esta medida de apoio e às expectativas dos nossos candidatos. Assim, e à semelhança do que realizámos em 2020, determinámos um aumento da dotação orçamental para a campanha de 21-22 de 50 para 57 milhões de euros, o que permite aprovar todas as candidaturas válidas submetidas. Como temos vindo a fazer até aqui, vamos manter o acompanhamento do setor e dos mercados para assim podermos adotar as medidas necessárias e ajustadas a cada momento. Foi por isso mesmo que fizemos, na sequência das quedas do granizo ocorridas nos passados meses de abril, maio e junho, no norte e no centro do país. O Ministério anunciou um conjunto de medidas excepcionais com vista a minimizar os prejuízos causados por estes fenómenos. Não me vou deter sobre elas, são públicas, mas chamo mais uma vez a atenção da necessidade de prevenirmos, e a prevenção passa, nomeadamente, por medidas como a adesão aos seguros, mas também por termos sempre que possível situações que nos permitam criar essa mesma prevenção. Vamos reforçar a divulgação junto dos agricultores, das estruturas organizativas do setor, do sistema de seguros agrícolas. Nas últimas 3 campanhas, em 18, 19 e 2020, o Ministério procedeu ao pagamento de cerca de 44 milhões de euros de apoio aos prémios de seguro contratados no âmbito dos seguros de colheita. O Conselho Interprofissional do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto vai ainda avaliar, à luz do que está previsto no regulamento da comunidade da Vindima na região do Mercado do Douro, a possibilidade de transferência de mosto generoso
o benefício entre parcelas do viticultor ou entre viticultores. Num contexto de crise pandémica e perante os fenómenos climáticos extremos a que temos assistido, toda a sociedade que tem vindo a compreender melhor a urgência da resposta aos efeitos das alterações climáticas e aos desafios globais que enfrentamos. O cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas impõe-nos como condição para garantirmos o dia da manhã. A nova política agrícola comum, que entra em vigor em janeiro de 2023, é fundamental para que esta transição climática e digital, através da promoção de uma agricultura mais verde e mais resiliente, que contribua para o desenvolvimento das zonas rurais, mas também para o reforço estrutural do sistema agroalimentar, garantindo a nossa autonomia estratégica. Foi por isso tão importante o acordo que conseguimos alcançar no final da presidência portuguesa, mas que implicou grande esforço de toda uma equipa em Portugal e em Bruxelas para isso mesmo. E entre as medidas mais emblemáticas da nova PAC e que têm um impacto direto na agricultura portuguesa e em particular no setor do vinho, permitam-me que destaque a criação de um conjunto de apoio e regras direcionadas para sistemas e culturas relevantes em Portugal, como, por exemplo, o prolongamento dos direitos de plantação do vinho até 2045, o reforço das organizações de produção, o reforço das condições de comercialização das produções com indicação geográfica, bem como o apoio ao regadio. Um acordo equilibrado que estamos crentes que corresponde aos desafios societais, mas também às expectativas do setor, assegurando a previsibilidade aos agricultores e também a cada um dos Estados-membros. E destaco ainda, pela primeira vez, a dimensão social, condição pioneira na definição dos apoios individuais e dos apoios comunitários, que tem o mérito de querer evidenciar e valorizar as boas práticas desenvolvidas no setor, também neste domínio, para poder servir mais e melhor as pessoas, os trabalhadores, os produtores e os cidadãos. A maior integração de objetivos ambientais e sociais na nova PAC é acompanhada de apoios específicos, de modo a garantir uma transição com sucesso da agricultura portuguesa. E porque as decisões que tomamos, produtores, gestores do território, empresários, cidadãos e decisores políticos, têm de ser baseados em evidências e no conhecimento científico mais atual, estamos a implementar a agenda de inovação para a agricultura, a que chamamos Terra Futura. Uma agenda construída em diálogo com os atores do território, do setor agroalimentar e que conta com 93 milhões de euros diretos do Plano de Recuperação e Resiliência Nacional, que, como sabem, foi aprovado muito recentemente. Uma estratégia para a década que supera desafios e que quer rentabilizar as oportunidades, integrando a sociedade, o território, as cadeias de valor e o próprio Estado. Uma base constituída por quem está no terreno. Percorremos o país, ouvimos os agricultores, os produtores, os empresários, os professores, os investigadores, os autarcas, entre outros agentes, porque estamos conscientes que o papel do Estado é o de apoiar e de promover o desenvolvimento do setor. Numa fase desafiante, como a que atualmente vivemos, tem de ser garantido um rendimento adequado ao produtor e um preço justo também ao consumidor. Queremos, por isso, agilizar e criar as condições para que a inovação seja um sinónimo de rendimento, de saúde, de futuro e de inclusão. E prova disto mesmo que acabo de mencionar são os apoios que temos vindo a direcionar e que estamos a utilizar, nomeadamente o pacote do Next Generation, que é para a agricultura as verbas destinadas pela União Europeia para a recuperação e resiliência do setor. As tecnologias emergentes, sobretudo as digitais, têm um elevado potencial e representam uma ferramenta essencial na resposta aos grandes desafios da atualidade. E isto sempre assente no conhecimento. E para o setor vitivinícola, que se tem mostrado estar na vanguarda da adoção de tecnologia e dos sistemas mais avançados para otimizar de forma sustentável o seu sistema de produção. E na região demarcada do Douro, os desafios são estes e são ainda aqueles que dizem respeito também às condições naturais onde a vinha
está instalada e que nos convocam a ter processos cada vez mais inovadores, seja de mecanização e de digitalização. Entre os grandes desafios que se colocam ao setor, a adaptação às alterações climáticas, a otimização no uso dos recursos, a aplicação da automação, da robótica, a conservação da biodiversidade, a manutenção das paisagens culturais e a garantia de uma produção de qualidade. Onde não posso também deixar de frisar aquela que é uma tendência atual, a agricultura biológica. Sem esquecer que neste contexto de mudança acelerada, as exigências que se colocam são todas elas novas e começam nos perfis profissionais e nas competências associadas. Falamos do incremento do uso de ferramentas para, entre outras finalidades, monitorizarmos e apoiarmos as nossas decisões. Quando digo nossas, digo do Estado e das instituições que o representam, assim como dos agricultores e dos cidadãos, no sentido de gerir o processo produtivo e de gerar dados de rastreabilidade ao produto e de transparência para responder àquilo que é a exigência do consumidor atual. Há uma forte ligação entre a transição digital e climática que vivemos e os desafios que acabo de anunciar e enumerar. Aliás, não são novidade para ninguém, tentei sistematizá-los aqui neste início deste congresso. A digitalização é uma grande oportunidade para encararmos de forma mais eficaz e preparada os desafios atuais e futuros nesta era de mudança climática e de globalização. Veja-se aquilo que tem acontecido na Alemanha, na Holanda, na Bélgica, no Luxemburgo, e que nos convoca a reagir já e não esperar para amanhã para fazermos diferença também do ponto de vista daquilo que é a preparação, não só para mitigar os efeitos das alterações climáticas, mas para nos podermos adaptar verdadeiramente a estes processos que acontecem com maior frequência atualmente e com um nível de severidade ainda maior. Achamos que este é o caminho que temos que traçar conjuntos. Temos de apostar na formação e na capacitação dos agricultores, na democratização do acesso à inovação e à tecnologia. E nós achamos mesmo que isto é essencial para a agricultura, porque a agricultura é um setor de futuro em Portugal e na Europa. Esta região, a região demarcada, assim o demonstra. Num tempo de desafios sem igual, temos de cooperar mais, temos que ambicionar colher resultados, continuarmos a crescer de forma sustentável, económica, social e ambientalmente, sempre com o intuito de alcançarmos um futuro melhor, mas nunca esquecendo aquilo que é a nossa identidade e a nossa memória. E por isso mesmo quero concluir esta minha intervenção com uma notícia que eu acho que vai agradar à região. Nós, em breve, e contamos que durante o mês de outubro, possamos ter condições para voltar a reativar o processo para termos a Casa do Douro já com o seu património devidamente acautelado, mas também com um processo eleitoral que queremos em breve voltar a abrir. E esperamos que outubro seja o mês para isso mesmo acontecer. Achamos mesmo que todas as organizações de produtores que liguem os agricultores, que liguem a sociedade civil, são determinantes para o sucesso desta nossa estratégia. Conto com todos vós para isso mesmo. Muito obrigada e bom trabalho.